Olá, pessoal. Boa noite, né? A gente mais uma vez aqui reunidos. Essa semana, como a gente mencionou aí, como a gente viu, nossa live não foi na quinta, nossa live foi na quarta, e a gente falou, teve uma conversa um pouco mais teórica sobre religião e tudo mais, um pouco mais densa, e que a gente tem feito isso em algumas lives, né? Trazido algumas lives um pouco mais densas, um pouco mais robustas, com discussões mais bem informadas e tal. E hoje a gente quer tentar trazer essa conversa um pouco mais para algumas questões mais que se relacionam diretamente com o nosso dia a dia, com a nossa vida comunitária como igreja, com a nossa vida pessoal, individual, enfim. E aí o Felipe dos Anjos está comigo aqui de novo. Vocês já foram apresentados a ele é, na primeira live, mas Duza, dá um olá aí, pessoal aí, mano. Fala galera, paz e bem. É, Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É verdade, É tem bom, gente que vê depois, né? tem gente que vê depois. Prazer voltar para a gente continuar essa conversa, continuar pensando juntos, fazer esse ritual do pensamento coletivo e comunitário. Agradecer o Davi por isso e vamos nessa, vamos nessa. Obrigado a vocês, todos e todas que estão partilhando com a gente desse tempo, espaço e pela atenção e generosidade aí do seu tempo dialogando, interagindo com a gente e construindo com a gente esse pensamento. É isso, simbora nessa. Gente, então, se você lembra de alguém aí que possa ser interessante essa conversa, na live de quarta nós conversamos sobre religião, sobre a origem do conceito de religião, o uso desse conceito. Eu vou fazer um resumo rápido. E hoje a gente vai falar particularmente de rituais, de hábitos religiosos. Eu acho que eu vou fazer uma primeira definição básica, assim, só para a gente introduzir, são hábitos religiosos. Então, isso que é um ritual de alguma maneira. Então, o culto, o batismo, a ceia, a apresentação de criança, no caso da nossa tradição, né? É, enfim, o devocional, por exemplo. Em outras tradições tem a liturgia das horas, porque tem horas específicas do dia para você parar, orar, meditar no texto bíblico, enfim. Então, os rituais a gente vai falar um pouco deles. É, então, a conversa hoje vai ser muito boa. E vai ser uma espécie de continuação da conversa que a gente teve quarta, apesar de que eu acho que não depende totalmente de você ter assistido a primeira para entender essa segunda, não, tá? Então, vamos lá, vamos caminhar. Eu vou fazer um primeiro resumo rápido sobre o que a gente conversou, porque o início da live de quarta é relevante para a gente falar aqui, porque eu comecei falando que eu fui procurar, escrevi ritual na internet, no Google, e só ritual, só isso. E aí, quando eu olhei no Google, só tinha imagens e tal de rituais macabros, assim, imagens sombrias e tal, e sangue, e escuridão, e bruxas e não sei o quê, enfim. Então, a ideia de ritual, e o que a gente conversou na outra live, é que a ideia de religião também é vista de forma muito negativa no nosso mundo. E que dos Anjos compartilhou com a gente é que o cristianismo ele foi protagonista na passagem da era medieval para a era moderna e o desenvolvimento dentro da era moderna. O cristianismo foi protagonista num processo de desenvolver um conceito de religião, uma ideia do que é religião, que era pouco preconceituosa, era estigmatizava, essa era a palavra, isso que eu estava procurando, que estigmatizava, fazia um espantalho das demais religiões, para dizer que essas religiões não eram boas, não eram verdadeiras, e o cristianismo era o cristianismo hegemônico, né? Ele era o bom, a boa religião e tal. Ele era racional o suficiente para o tempo da modernidade, enquanto as outras eram primitivas demais, eram antiquadas demais, e eram coisas antigas e ultrapassadas e que deveriam ser superadas, enquanto o cristianismo era a religião
acessível à modernidade e que fazia sentido sobreviver na modernidade, a modernidade tão racionalista, tão voltada ao pensamento e tal. Ah, e o que ele mencionou também é que o que acabou acontecendo, e esse era o mecanismo de vencer esse estigma, esse espantalho, é dizer assim: olha, é isso que vocês estão dizendo que a gente faz? O nome disso, você está dando o nome para isso, religião? Beleza, então eu sou um religioso. Então, foi isso que as outras religiões fizeram. Falaram, beleza, nós somos religiões, então. É isso que você está chamando, esse é o seu conceito aí de religião? É. É o que eu pratico, é como eu vivo, é o que eu faço. E a questão é que isso entrou, o que a gente conversou é que essa ideia entrou no ambiente cristão. Aliás, entrou não, né? Ele foi desenvolvido dentro do ambiente cristão, mas ele aparece hoje nos nossos cultos, nas nossas igrejas, com a ideia mais diluída, assim, de que é, aquele que não é igual a mim, que é a origem do conceito, né? Aquele que não é igual a mim é religioso, e isso é ruim. Então, a gente mencionou, né, pro cristão mais intelectual, que gosta da ortodoxia e tudo, de uma suposta ortodoxia, né, é, o religioso é o que não tem o entendimento correto da doutrina. Para um cristianismo mais progressista, assim, que fala do evangelho como a superação da religião, como um cristianismo não religioso e tal, por melhor que seja a intenção, no fim das contas, eu sou a religião boa e o outro, que é diferente de mim, é uma religião feia, ruim, inadequada, que deve ser desprezada e tal. E no ambiente pentecostal e outros ambientes, isso também aparece como o católico ou as igrejas tradicionais, uma igreja batista tradicional, ela é religiosa porque ela é diferente de mim. A ideia original do conceito entrando em funcionamento de forma popular no nosso mundo, né? E isso é um problema porque, de novo, isso é um estigma, né? É um espantalho sobre os outros, é uma forma de diminuir, de menosprezar e depois de aniquilar os outros, dizer que o outro não deve existir. A gente, inclusive, falou sobre esse mecanismo na live sobre fundamentalismo. É, e, e a gente mostrou que é importante a gente resgatar o valor do cristianismo enquanto religião, da fé cristã enquanto religião, porque é o que ela é. Então, dizer que ela não é uma religião, é superação da religião, alguma coisa do tipo, é uma negação da realidade. E ela atrapalha a gente na forma da gente viver essa experiência religiosa de maneira plena, de maneira viva, de maneira, enfim, saudável. E acaba que também na forma como a gente se relaciona com as outras religiões, com os judeus, com as religiões de matriz africana, com as pessoas que não têm religião, de uma forma um pouco que no fim das contas é violenta, enfim. Então, eu acho que aqui é um panorama do que a gente conversou. Eu não lembro se tem mais. Zan, você acha que tem mais alguma coisa a mencionar? Rápido, só para a gente ir na nossa conversa de hoje? Não, irmão, é isso. É o resumo perfeito. Foi essa a nossa trilha. Então, beleza, a gente fez esse primeiro caminho. Hoje, a gente não quer falar sobre religião de modo geral, mas discutir especificamente a questão dos rituais religiosos. Então, que também faz parte dessa ideia que o ritual é negativo, que o ritual é ruim, que o ritual ele não tem efeito nas pessoas. Só que ao mesmo tempo a gente vê que no mundo, de modo geral, tem ressurgido o interesse por rituais, apesar de serem, de novo, eu falei que rituais são hábitos religiosos. Então, o pessoal tem falado muito sobre o poder do hábito, a força do hábito. Dentro e fora da igreja tem sido resgatado essa ideia de que do hábito e do hábito religioso como algo importante. Então, então aqui vai a primeira pergunta de hoje, dos anjos. O que é um ritual? E qual o lugar dos rituais religiosos na história humana e na nossa vida em sociedade? Beleza, Davizão. Vamos nessa. Acho que a gente pode partir da, do exercício de compreender essa, como é que essa expressão, né, como é que essa noção
veio à tona, que isso ajuda a gente a entender o que é que os nossos contemporâneos estavam querendo dizer quando eles usavam essa expressão, essa palavra ritual. Então, a nossa primeira memória, ela deve procurar a origem do ritual na expressão latina ritualis, ou ritos, que são duas expressões utilizadas, se a gente está falando de uma cultura ou de um momento, se a gente está falando de uma linguagem latina, a gente está falando que é um conceito utilizado especialmente pelo cristianismo ocidental, né, católico, romano, para, para descrever um conjunto de prescrições, de regras, isso no início, tá? Que eram aplicadas para você realizar uma determinada cerimônia, um determinado culto. As rituales, ou os ritos, eles então eram um conjunto de prescrições. Era assim que o cristianismo católico romano entendia a ideia de ritual. Antes desse mesmo cristianismo fazer a sua movimentação colonial na direção de outras formas de existência. Então, tem um primeiro momento histórico, e se você, inclusive, pegar manuais antigos, tipo século XVIII, você vai encontrar lá o que é um ritual. O ritual é uma prescrição, um conjunto de prescrições sobre como fazer alguma coisa, em termos de culto, em termos de adoração. É por isso que a expressão ritual tinha uma certa vizinhança, tanto com a ideia de cerimônia, quanto com a ideia de liturgia, inicialmente. Nos manuais ali do século XVIII, início do século XIX, quando se perguntava por ritual, era disso que eles estavam falando. A imagem que vinha à mente era um livro. O que é um ritual? O ritual é um livro que regulamenta uma série de práticas, como se fosse uma espécie de manual jurídico, uma constituição jurídica, alguma coisa do tipo aplicada ao culto. É isso que eu quero chamar essa atenção. Era assim que o mundo ocidental compreendia ritual. Ótimo. Só que esse mesmo mundo ocidental, ele começa a conhecer outras tradições, outras experiências, digamos assim, culticas, outros eventos de adoração, e eles começam a perceber, então, que o ritual não é necessariamente o conjunto de regras que, entre aspas, disciplina o culto, mas a própria sequência de gestos e práticas que constituem o culto. E aqui tem uma virada importante. Aqui a principal virada é: o ritual deixa de ser um manual, um conjunto de regras arbitrariamente construídas e politicamente construídas para disciplinar um culto, e o ritual passa a ser compreendido como a própria prática do culto, a sequência de gestos, os processos, os movimentos, é aqui que eu quero chamar a atenção, né? Os movimentos que produzem o fenômeno social chamado culto, o fenômeno coletivo chamado culto. E essa diferença, ela é fundamental para a nossa compreensão contemporânea,
Primeiro porque, por um lado, a gente continua alimentando certo estereótipo de que o ritual é esse conjunto, então, engessado de regras, esse conjunto arbitrário de regras. Para muita gente, falar em ritual significa ainda falar em um conjunto de ordenanças, um conjunto de normas sobre como fazer algo. Para muita gente de tradição cristã, o ritual tem uma carga negativa porque a pessoa pensa a palavra ritual, ela já pensa em algo automático. Ela já pensa em uma série de comportamentos que estão, na verdade, obedecendo a uma ideia, obedecendo a um conjunto frio de regras. Tem muito essa visão, ela é muito presente dentro dos cristianismos de maneira geral. Como é que a sua religião é mais ou menos ritualística? É mais ou menos, é mais ou menos racional? É mais ou menos comportada? Aí a pessoa costuma pensar assim: não, a minha religião ela é mais ritualística, ela é mais comportada, ela é mais racional, porque ela é uma religião que segue a uma série de padrões idealizados para um culto correto, para um culto justo, para o culto verdadeiro. Então, a pessoa ainda associa, os cristãos ainda associam o ritual a esse conjunto de regras. Mas, ao longo do desenvolvimento desse conceito, dessa ideia, a gente percebe essa mudança. Então, o ritual ele não é mais a prescrição para o culto, mas ele passa a ser o próprio movimento, o próprio processo, o próprio fazer o culto. Não necessariamente de acordo com regras pré-estabelecidas para o culto, mas necessariamente de acordo com é, uma experiência de práticas coletivas que indicam o que é o culto, que indicam o que é a adoração, que indicam a, o que é a própria, o que é o próprio fazer da comunidade, esse é importante também, o próprio fazer da comunidade, fazer da vida da comunidade diante dessa imaginação, digamos, transcendental, diante dessa realidade extra-humana, dessa realidade, dessa força, desse mistério, dessa existência que está para além do visível, está para além do tangível, que são as forças espirituais, tá? Então, a principal mudança em termos de compreensão tem a ver com isso. Deixar de compreender o ritual como uma regra, como um conjunto de prescrição, e passar a entender o ritual, então, como um conjunto de práticas mesmo, um conjunto de movimentos, não apenas um conjunto de imagens, de representações, mas um conjunto de movimentos. E aí a gente entende, a gente, assim, esse Ocidente que está olhando para outras é, experiências extasiantes, experiências com o sagrado, experiências de adoração, esse Ocidente, ele identifica, então, algumas práticas e para a essas práticas aplica a ideia de ritual. Então, por exemplo, observando outras culturas, esse Ocidente identifica práticas relacionadas às passagens, relacionada às transições de estágio na vida. Eles percebem rituais de nascimento, eles percebem rituais relacionados à puberdade, eles percebem rituais relacionados ao casamento, eles percebem rituais relacionados à reprodução sexual. Eles percebem que tem um conjunto de práticas que marcam
as transições de tempo e as transições de espaço na vida. Rituais para entrar e sair do lugar de adoração, rituais para participar ou não participar de um funeral, rituais para receber o recém-nascido, rituais para se despedir dos mais idosos. Ou seja, eles começam a identificar que existem um conjunto de práticas específicas que se dão em torno da transição da vida. Eles percebem assim, bom, para essas comunidades, a vida é dinâmica, a vida é um processo aberto, a vida, a vida muda, o corpo muda, o tempo muda, o espaço muda, a temperatura muda, o clima muda, e a comunidade acompanha as mudanças da vida, do corpo, da existência, do mundo, com práticas rituais. Esse é um primeiro sentido histórico. Nessas práticas rituais, que tem a ver com as transições dos estágios da vida, identifica-se um conjunto de práticas específicas que tem a ver com marcar o tempo, que são os chamados rituais associados ao calendário, à cronologia, rituais associados à maneira como a comunidade percebe a duração, a repetição e a passagem do tempo. Então, rituais relacionados ao Ano Novo, rituais relacionados ao aniversário, rituais relacionados às estações do ano, à colheita, à plantação, rituais que marcam o tempo, tá? Não apenas as transições, digamos, simbólicas da vida, mas rituais que marcam a transição, a duração da vida, a duração, inclusive física da vida, porque as pessoas envelhecem, as pessoas morrem, as comunidades passam por experiências de transformação no tempo, então elas precisam estabelecer um calendário para administrar a transição do tempo e a modificação do clima. Então, os rituais associados à transição ou à passagem do tempo. As comemorações relacionadas ao tempo. Uma terceira característica, um terceiro tipo de práticas são as práticas de troca e de comunhão. Aqui a gente está falando daqueles rituais, daquelas práticas, daqueles movimentos que estavam associados diretamente à produção e à reprodução, entre aspas, econômica da vida. Bom, existe um ritual associado a eu pegar um material, um elemento fundamental para a minha e para a sua existência, e eu te dou esse material, esse elemento, o arroz, por exemplo, eu te dou o arroz que eu colhi e você me dá o milho que você colheu. Para fazer essa troca econômica entre arroz e milho, que é fundamental para a sua sobrevivência e para a minha sobrevivência, existiam rituais. Rituais que envolviam a troca entre pessoas, entre comunidades e entre divindades. E rituais que envolviam a troca, a relação, né, econômica entre a comunidade e a sua divindade.
Não apenas entre divindades, mas entre humanos e divindades. Por exemplo, você monta uma cesta e nessa cesta você coloca as primícias da sua plantação, as primícias da sua colheita, desculpa, e e coloca ali dentro das primícias da sua colheita é, um cozido, um guisado, um bolo, alguma coisa que para você é muito gostosa, que tem muito valor, que tem muito sabor, que envolve muito prazer, e aí você oferece aquilo ali para a sua divindade, e você tem a expectativa de que aquela divindade responda àquela oferta. Por isso a troca, né? A ideia de troca aqui é essa, né? A ideia, tem a ver com a ideia de reciprocidade. Você oferece e você recebe. Você dá, faz a entrega e você recebe daquela pessoa ou daquela divindade ou daquela comunidade para quem você deu o presente, você recebe também um presente de volta. Então, as pesquisas começaram a perceber que tinha um tipo de cerimônia, um tipo de celebração, um tipo de liturgia muito específico dos momentos de troca. E eles percebiam também que nos rituais associados ao momento de troca havia uma espécie de expectativa de comunhão, de desenvolvimento ou de aprofundamento de relações. Isso aqui é uma coisa importante. Eles perceberam que, eles começaram a perceber, as pesquisas começaram a perceber que existiam rituais, existiam práticas destinadas a construir vínculos, construir relações afetivas, sociais, simbólicas, políticas com outras comunidades e com as divindades. São os rituais de comunhão, são os rituais de troca, são os rituais de amizade. Além disso, há um outro conjunto de práticas que tem a ver com aquilo que a gente poderia traduzir como os rituais de sofrimento. Os rituais de sofrimento. O que são os rituais de sofrimento? São aquelas práticas que surgem numa determinada comunidade para dar conta das ameaças à existência daquela comunidade, das ameaças daquilo que põe em risco e que por isso causa aflição, por isso causa sofrimento, por isso causa uma espécie de ansiedade social que evoca um conjunto diferenciado de rituais também. Observando, então, a diversidade das comunidades, a diversidade dos povos, a diversidade das identidades e das culturas, os estudos de rituais chegaram a essa outra ideia de ritual, os rituais de sofrimento. O que eu quero chamar a atenção nesse tipo de ritual? É que esse tipo de ritual é um conjunto de um conjunto de práticas que aparece numa determinada comunidade quando essa comunidade está sob a ameaça, sente-se ameaçada, sente-se sob o risco do seu desaparecimento. Se a gente fosse usar uma expressão bíblica, nós estamos falando aqui dos rituais associados à ideia do Apocalipse, da queda daquele mundo, da queda daquela forma de vida, da destruição, do desaparecimento daquela forma de vida. São os rituais de aflição. Práticas que aparecem quando um corpo, mas o corpo aqui é coletivo, tá? Quando um corpo sente-se ameaçado de morte. Um corpo coletivo ameaçado de morte tende, portanto, a produzir rituais específicos. Por exemplo, uma determinada comunidade é contaminada com um vírus, com uma bactéria,
com uma doença, uma febre. Pronto, está todo mundo contaminado, eles se sentem, eles sentem que eles vão morrer, eles sentem que eles vão desaparecer enquanto comunidade. E aí eles tentam evitar essa morte, controlar os efeitos dessa morte, praticando uma série de rituais que tem a ver com essa tentativa de aplacar a morte, de superar a morte, de eu não necessariamente não precisa superar, mas administrar o sofrimento total. Essa é a ideia. E, e também nós observamos na história das teorias do ritual, das observações sobre o ritual, um tipo específico de prática que está associada. Bom, se esse que eu falei anterior está associado à morte, um tipo de ritual associado à reprodução da vida, mas no sentido de nutrição da vida. Como assim? São os rituais associados à alimentação, os jejuns, os banquetes, as cerimônias, as refeições comunitárias, os rituais que têm relação com a colheita da terra, mas com a produção de uma cultura alimentar, dietética, que é muito importante para aquela comunidade. São os rituais associados a nutrir-se do mundo de forma a reproduzir um corpo saudável. É isso que eu quero destacar. Alimentar-se do mundo para produzir um corpo saudável, um corpo social saudável, para produzir um corpo social, usando assim bem a lógica mesmo da comunidade, um corpo forte, um corpo saudável e um corpo forte. Você se alimenta do mundo, você faz aquela dieta bem específica, você faz aquele alimento que tem muito valor afetivo e simbólico para a comunidade, porque a sua expectativa aqui, a sua atenção aqui não está focada necessariamente à morte, como nos rituais do sofrimento, mas ela está associado a ao gosto, ao prazer e à nutrição da vida. E por último, Davi, são os rituais que têm a ver com a produção de uma política na comunidade, que são as festas que exaltam os heróis de guerra, são as festas que exaltam o poder soberano, são as cerimônias que exaltam o clero, enfim, os rituais que estratificam determinada comunidade, estratificam determinada sociedade e estabelecem uma certa relação de poder. Rituais que ordenam certos sacerdotes, rituais que empoderam certos reis, certas rainhas. São os rituais que estabelecem uma espécie de corte e diferenciação de poder dentro de uma comunidade. Esses 6 rituais, esses 6 tipos aqui de rituais que eu descrevi para vocês, é claro que eles não são necessariamente formas isoladas de rituais, mas eles ajudam a gente a perceber que em experiências específicas da existência de uma comunidade, experiências específicas da existência de uma comunidade produzem práticas corporais, coletivas, simbólicas, afetivas, também específicas. Ou seja, à medida que a gente experimenta o mundo e o desafio de organizar, de produzir, de criar, de sustentar a nossa existência no mundo, a gente vai desenvolvendo práticas, a gente vai desenvolvendo movimentos, processos
eu diria assim, inteligências coletivas e práticas coletivas que ajudam a gente a lidar com a diversidade, com a multiplicidade, com a movência do mundo, com o movimento da vida. Então, o que eu quero destacar usando esses exemplos de rituais é: a vida é um dinamismo, a vida é uma processualidade constrangedora, incontrolável, e nós, seres humanos, desenvolvemos ao longo de milênios a capacidade de ritualizar uma forma de existência para dar conta dessa para dar conta das velocidades, das transformações, do imprevisível, do belo, do poderoso, que envolve a vida. A vida é movência, a vida é transformação, a vida é variação, e do lado de cá existe um ser humano coletivo, existe uma comunidade tentando dar conta dessa vida por meio, Davi, de práticas. Agora eu quero colocar uma outra expressão na nossa conversa. Por meio da repetição de práticas que consigam gerar diante da vida as novidades, as diferenças, a criação. Do lado de fora da coletividade, a imprevisibilidade. Do lado de fora da existência, a imprevisibilidade. Às vezes sofrimento, às vezes prazer. É dinâmico. E eu, enquanto corpo coletivo, lido com a diversidade do mundo, repetindo uma série de práticas, essa é a expressão que eu queria colocar aqui agora, repetindo uma série de práticas que me ajudam a elaborar a experiência, que me ajudam a gente não precisa usar essa expressão de forma negativa agora, tá? Mas que me ajudam a dar uma certa administração aos fluxos, que às vezes são avassaladores da vida. Às vezes eu sou atravessado por um fluxo de sofrimento por causa da partida de um grande amor. Às vezes uma comunidade é atravessada pela dor de perder alguém muito querido, muito desejado, muito amado pela comunidade. E aí essa dor, essa violência da perda, ela atravessa o corpo daquela comunidade de maneira constrangedora, de maneira absurda, quase insuportável. Como lidar com isso? Ritualisticamente. Ou seja, o corpo que foi atravessado pelo sofrimento, ele entende que ele pode repetir um conjunto de práticas que gradualmente, processualmente, lentamente, vão dando ao corpo dele a capacidade de lidar com aquele atravessamento da morte, com aquele atravessamento da dor, com aquele atravessamento da angústia, da aflição. O que eu quero ressaltar com isso, Davi? Que o corpo produz práticas. Olha, o corpo humano e o corpo coletivo, ele produz práticas para lidar com as forças, ingovernáveis, incontroláveis da vida e do mundo. E essas práticas, elas têm o poder de oferecer ao corpo, por meio da repetição, por meio da processualidade, por meio da sequencialidade, uma forma de elaborar
a, a onipotência do mundo, uma forma de elaborar a força com F maiúsculo da vida e da morte, da existência, do mundo. Então, eu acho que esse conjunto de rituais que eu trouxe aqui para você, Davi, aí eu vou te passar a palavra para a gente continuar conversando. Ele tem, ele, esse conjunto de práticas guarda essa inteligência que eu gostaria de compartilhar com os nossos amigos e amigas. A inteligência de que são as nossas práticas corporais que nos fornecem os recursos afetivos, simbólicos, sociais, políticos, para lidar com a multiplicidade, com a diferença, com, com, com a onipotência do mundo, com a força do mundo. E o que eu quero destacar nessa minha primeira abordagem é o elemento prático. É a atividade. Eu quero destacar a atividade. Eu quero dizer para você, Davi, e para os nossos amigos e amigas, que mediante a certas experiências da nossa existência, ter uma ideia de como as coisas deveriam e poderiam ser não é suficiente. Ter uma intuição intelectual, mental, ter uma representação ideal de como as coisas deveriam ser não é suficiente para nos ajudar a lidar com a materialidade do acontecimento, com a concretude do acontecimento. A morte, por exemplo, a perda, né, de alguém amado, desejado, essa força, ela afeta o nosso corpo numa velocidade, numa intensidade, com uma gravidade tão forte, tão densa, que não basta ter ideias sofisticadas a respeito da morte e do luto e da separação. Não basta. Porque o nosso corpo foi atravessado por uma força muito, muito absurda, que é a força da perda e da morte. Ou seja, como responder a isso? Responde-se a isso ritualisticamente, porque o ritual é uma forma de resposta ao mundo que engaja o corpo. É uma forma de resposta que engaja os gestos, que engaja essa existência que não pensa apenas com a mente, mas pensa com todos os seus sentidos. Tipo assim, o corpo inteiro é a matéria pensante, assim como o corpo inteiro é a matéria afetiva. Então, não adianta você tentar enfrentar algo que te atravessa de forma avassaladora com projeções intelectuais a respeito daquela coisa. Você precisa engajar o seu corpo inteiro, você precisa pensar com o corpo, sentir com o corpo, lidar com o corpo. E o que é o ritual, Davi? O ritual, o ritual é a engenharia prática, é a tecnologia prática que ajuda a gente a engajar o nosso corpo nas situações decisivas da vida, para que a gente consiga produzir uma resposta às situações decisivas da vida, uma resposta que seja criativa, uma resposta que seja existencialmente produtiva e uma resposta que seja que consiga elaborar a força desse acontecimento. E o ritual, Davi, o ritual foi e é, tá? Foi e é aquilo na história do Homo sapiens
que ensinou o Homo sapiens a lidar, ensinou esse animal humano a lidar com o mundo para além da lógica representativa, da imagem, do conceito, do mental. O ritual foi aquilo que, e é aquilo que coloca todo o nosso corpo em jogo diante de uma situação, diante de uma força relevante que nos afeta no mundo, que nos afeta na existência. Acho que é essa síntese que eu faria, olhando para esses rituais aqui, olhando para a teoria do ritual, olhando para a história do ritual, o que eu diria é isso. Eu diria que o ritual é aquilo que faz o corpo individual e político agir, pensar, sentir, agir, criar diante das situações diante das situações diante das situações que atravessam a vida com uma força inexplicável. Seja uma força vital, seja uma força mortal. Beleza. Então, acho que a gente tentar fazer um resumo para a gente caminhar para a segunda pergunta. É que, então, o nosso cérebro ou seja, o nosso corpo, ele precisa e ele deseja de previsibilidade. Ele gosta de que as coisas sejam de uma certa forma repetida. Então, nosso corpo precisa disso, ele deseja isso, ele gosta disso, ele gosta de rotina, ele gosta de repetição, ele gosta de previsibilidade. Só que a vida não é previsível. A vida é completamente fora da nossa previsibilidade. A vida, por mais que a gente saiba que a vida tem os ciclos que se repetem de modo geral, é, tudo pode acontecer. Então, a vida ela não respeita essa previsibilidade, essa repetição que o nosso corpo espera, que o nosso cérebro espera. Então, o ser humano falou: olha, a gente não falou, né? Não sentaram um dia e deliberaram sobre isso. Isso foi um processo natural. Mas sentam, pô, vamos dar um jeito de resolver com essa imprevisibilidade da vida? Não foi assim, né? Uma reunião de trabalho, de negócios. Mas o ser humano desenvolveu as comunidades humanas, não os seres humanos individualmente. Lembre que essa ideia de indivíduo é uma ideia muito recente, mas as comunidades humanas começaram a desenvolver certas formas de lidar com essa imprevisibilidade da vida, produzindo práticas previsíveis. Então, começa a repetir certas práticas comunitárias para tentar dar conta dessa realidade que está mudando. Então, eu acho que aqui a gente é por aí, né? Eu acho que é um bom resumo. Você me diga se é isso mesmo. Sim. Ó, vamos pensar assim que o mundo é que nós aqui, nós, da nossa Uhum. época, esse nosso jeitão urbanizado, moderno de existir, a gente já colocou tanta coisa sobre controle que Aham. a gente consegue identificar essa ideia da previsibilidade. Porque a gente já administrou formas de se locomover, a gente já administrou formas de se comunicar, a gente administrou formas de se alimentar. Nós somos um tipo de civilização e de sociedade, é, nós somos administrados o tempo A inteiro. gente controla muita coisa É. da vida. A gente reduziu muito essa imprevisibilidade. Uhum, no sentido, a gente já, exatamente, a gente diminuiu muito essa imprevisibilidade. Mas pensa que quando nós estamos olhando para fora do nosso mundo, tentando aprender com o que está do lado de fora do nosso mundo, nós estamos olhando para comunidades, né, e para momentos da história humana em que você não sabia se aquele grupo de 300, 400 pessoas ia sair vivo de uma gripe. Você não sabia como lidar com aquilo, você não tinha nenhuma noção, não tinha nenhum remédio que não fosse o ritual. Você não tinha nenhum remédio que não fosse a, as sabedorias, as sabedorias e as tecnologias do sagrado para lidar com
esse imprevisível com I maiúsculo, assim mesmo, forte. Então, é, pensa assim, não tanto que o nosso corpo ou que o nosso cérebro, corpo, seja fascinado pela organização ou pela repetição, ou qual foi a outra palavra que você usou, pela previsibilidade. Não tanto por isso, mas muito porque para reproduzir a sua existência, ele precisa lidar com um conjunto de imprevisibilidades que são um conjunto de imprevisibilidades que são fatais. Uhum, Entende? Então, o que que é o ser humano? O ser humano, ele é essa força criativa, segundo a nossa tradição, por imitação do próprio Criador, ele é essa força criativa, e ele é uma força, o ser humano é uma força que quer reproduzir-se enquanto existência. Ele quer reproduzir-se, ele quer continuar fluindo, existindo, digamos assim, gozando a sua própria existência. Ele é essa força. Ele não, ele é uma força que, ao tomar consciência de si, ela não quer desaparecer. Ela quer se reproduzir. E esse ser humano aprende que para produzir, ele precisa organizar. Ele precisa reduzir o imprevisível. Ele precisa reduzir a complexidade. Ele precisa entender onde tem comida e, se possível, onde sempre vai ter comida. Ele precisa entender como é que a terra funciona para poder plantar, para poder colher. Ele precisa entender como o clima funciona para poder plantar, para poder colher. Ele precisa entender como é que as relações sociais funcionam para saber se a comida vai produzir ou não. Ele vai, Davi, ele vai criando estrutura, desenhando estruturas, desenhando processos que tornam esse imprevisível em caixa alta mais ou menos ameaçador, para ele reproduzir a sua própria vida, para ele continuar criando o seu próprio fluxo e recriando o seu próprio fluxo. cara. Nisso, o ritual parece como é isso, como uma organização geral, como uma tecnologia de como gerenciar esse conjunto de imprevisíveis que ameaçam ou não a nossa existência, sabe? Então o ritual ele aparece como ele não é uma prática, por isso que eu citei várias aqui. Ele não é uma prática, ele é uma ecologia de práticas. Ele é um processo de processos, é isso. Ele é um processo de processos. Ele é uma rede de inteligências incorporadas. Essa dimensão tem que estar sempre aí, de uma inteligência incorporada, de uma inteligência social incorporada, que ajuda a gente a reproduzir a nossa vida. Eu acho que um exemplo bom que fica evidente a questão do como a gente hoje diminuiu mais essa imprevisibilidade, um exemplo que eu sempre gosto de dar é da fruta da estação. A gente desconhece o que é fruta da estação, porque a gente tem todas as frutas o tempo todo, praticamente, porque a gente aprendeu a usar a terra, a plantação e tudo mais com química, independente se isso é saudável ou não, se isso é certo ou não, se isso é bom ou não. A gente aprendeu um jeito de dominar a terra para que ela nos dê o que a gente quer, na quantidade que a gente quer, na hora que a gente quer. Então a gente vai perdendo esse. A gente não depende mais, em teoria, a sensação é de que a gente não depende mais de um ser divino para ter alimento no fim das contas, porque a gente vai ter comida, a gente vai ter alimento, a gente vai ter colheita, porque a gente vai dar um jeito de ter. Uhum. Então a gente. E por isso também que eu acho que um pouco do que você está falando se conecta com a nossa live sobre ciência, porque o trabalho da ciência é falar sobre previsibilidades, não dar certezas. Então, a importância também da ciência como essa tentativa de sobrevivência, essa luta por sobrevivência também, né? Mas é só um link. Mas É. você vai falar alguma coisa para falar? Não, essa coisa da estatística, da probabilidade, da repetição,
É isso, a ciência é isso, né? A ciência não é sobre a verdade. A ciência é sobre o provável, Uhum, sobre criar exatamente. probabilidade de que as coisas aconteçam assim. E a gente criou isso enquanto Uhum, ser humano. Mas o que eu queria destacar é que a gente criou isso organizando práticas. A sim. gente criou isso processualizando práticas, criando essa ecologia. A gente sabe, ou espera, a gente espera que a gravidade continue operando da mesma forma que está operando agora. A gente espera que ela continue operando assim daqui aos próximos milênios, para que a raça humana continue existindo. Porque se tiver variações mínimas no plano da gravidade, ou no campo da gravidade, a gente vai deixar de existir enquanto raça, enquanto Uhum, espécie. Aí, Davi, vem uma coisa interessante. Um dos porquês dos rituais estarem voltando digamos assim, ao plano de atenção é o fato, digamos assim, é o fato da gente estar perdendo certas, o fato da gente estar perdendo certas probabilidades, uhum, certas perspectivas de repetição, porque nós estamos num momento da história civilizatória humana, né, digamos assim, em que os eventos climáticos, os eventos globais, né, digamos, eles estão, eles estão invadindo de novo o plano da nossa preocupação. A gente perdeu a previsibilidade sobre as marés, sobre as enchentes, sobre as chuvas, sobre o clima. E é isso, né? É como se, Davi, a intrusão do problema ambiental, a intrusão do problema climático, a intrusão do problema ecológico, recuperasse uma memória ancestral do ser humano, qual seja, de que ele precisa ritualizar para dar conta da queda do céu e da ameaça que o mundo é. O uhum. capitalismo, por uma longa era, infelizmente por uma longa era, ele conseguiu colocar a gente numa espécie de conforto de que as coisas estão administradas, de que as previsibilidades estão todas conhecidas, as estatísticas, as probabilidades estão todas dominadas. Então a gente está ritualizando o capitalismo, acreditando que está tudo bem, que as coisas estão administradas, que a gente não está sob ameaça. O problema é que esse próprio ritual capitalista ele está destruindo as condições da previsibilidade. Ele está destruindo as condições da sobrevivência, as condições da reprodução da vida, as condições da repetição da vida. Aí ele está mexendo com os climas, ele está mexendo com os biomas, ele está mexendo, tá entendendo? Ele está mexendo com aquilo que durante milênios o ser humano aprendeu a estabilizar, a se relacionar. Eu gosto mais dessa expressão, tá? O ser humano aprendeu a se relacionar com essas forças. Ele realizou tantos ritos de troca, ele realizou tantos ritos de comunhão com a natureza que ele foi aprendendo a lidar com ela. Sabe assim? Ele realmente foi aprendendo a lidar com ela. Só que num dado momento da nossa história, a gente passou a ritualizar uma prática, a prática capitalista, que foi destruindo as próprias forças que outrora a gente vinha dominando. E o mundo está em instabilidade novamente. E com o mundo em instabilidade novamente, esse desejo pelo ritual aparece como uma espécie de sintoma ou de memória ancestral da nossa necessidade de lidar com com a onipotência do mundo e das suas forças. Não só essa questão ecológica, mas também a questão tecnológica, né? A gente fala tanto da quantidade de mudanças e aceleração dessas mudanças que a gente vê. Por exemplo, o advento da inteligência artificial, muita coisa pode mudar, muita coisa pode acontecer. Isso já tem acontecido, por exemplo, tem uma amiga que é dubladora.
Hum, E com a inteligência artificial, o trabalho dela vai inexistir, vai acabar. É uma uhum, classe inteira de pessoas que tem uma vida dedicada a uma certa função, um certo trabalho, tudo mais, tem uma certa formação que vai desaparecer. E uhum, isso, então, a inteligência artificial, a popularização da inteligência artificial, ela, ela já interfere diretamente na vida de uma pessoa próxima a mim. E que parece que é um problema do futuro, mas é um problema imediato e que interfere e que é completamente imprevisível. A gente fala uhum, tanto dos trabalhos que não existiam há anos atrás e agora existem. Então a gente tem essa questão tecnológica também uma mudança muito acelerada e até certo ponto descontrolada mesmo, e que uhum, gera essa imprevisibilidade, esse medo pela sobrevivência, esse medo de conseguir ter dinheiro para conseguir comprar as coisas. Então, e a gente vê que esse retorno do hábito e tudo mais também está também aparece muito no ambiente de discussão de vendas e tal, mas não só nesse lugar. Então, acaba que a gente vive num mundo que antes estava até previsível, mas agora ele começa a ser imprevisível de novo, digamos, entre aspas, né? Enfim. Mas ele é uma aceleração muito grande, é uma incerteza muito grande, é uma insegurança muito grande, e aí uhum, você percebe um retorno, por exemplo, às religiões, às sabedorias antigas, às... existe um movimento de retorno, por exemplo, a igrejas com liturgias mais robustas, igrejas que esteticamente mais ricas e tal. Você tem jovens, especialmente jovens, voltando para esse ambiente, para essas igrejas, enquanto os mais adultos, mais velhos estão indo para as igrejas evangélicas, mais as churches e tal. Em outros contextos, a gente tem jovens indo para igrejas mais litúrgicas, mais tradicionais, enfim, tem outros elementos, óbvio, mas é só, enfim. sim. É, Mas, no plano do ritual ainda tem uma coisa, né? É que a hum, gente está percebendo, com tudo isso que a gente está falando, as pessoas estão percebendo que não adianta ter uma ideia, não adianta ter a formação intelectual que saiba responder a essas crises. uhum, É preciso ter um corpo que saiba lidar com elas. Então, por exemplo, as tecnologias, modificações tecnológicas, modificações ecológicas, modificações econômicas, é, em velocidade insuportável à nossa própria existência. A gente, em tese, sabe como remediar essas situações, a gente, em tese, sabe como lidar com essas situações, como enfrentar e responder a essas situações, mas a gente está descobrindo que não adianta nada a gente saber em tese. E não adianta nada também a gente discursar sobre como lidar com essas coisas. Se o nosso corpo não tiver a força e se o nosso corpo não tiver a saber, é isso aí, a sabedoria de lidar com isso. Muitos dos efeitos de sofrimento mental e psíquico, Davi, na nossa época, que faz com que muitas pessoas procurem religiões e saídas dessa natureza, né? Saídas de natureza ancestral, é justamente o déficit corporal que nós temos diante desses desafios. O problema de saúde mental, ele não é um problema, quero dizer isso, ele não é um problema mental, entendeu? Ele é um problema associado a um corpo que não aguenta mais. Um corpo que não aguenta mais saber o que fazer e não conseguir fazer. É um corpo que mentalmente ele tem recursos para lidar com as crises que se apresentam, mas ele é esgotado. Ele é esgotado fisicamente, ele é esgotado eroticamente, ele é esgotado sensivelmente, ele é esgotado, é um corpo esgotado. Porque o mental é o corpo, o mental é o corporal. E é isso que o ritual ensina. O ritual ensina que o mental, que o espiritual, que a alma é o corpo, inseparavelmente. E é, portanto, para produzir uma diferença, uma transformação, uma modificação,
No plano da experiência, não basta ter uma ideia sobre como a experiência deveria ser. Você tem que implicar o seu corpo numa transformação. E você só consegue transformar o seu corpo se você submeter-se enquanto corpo a um conjunto de práticas transformativas. Uhum. É, Repetir a prática transformativa até que a prática transformativa te transforme. uhum, Então você tem que colocar o corpo em jogo. E uma das razões pelas quais a gente está sofrendo, digamos aí, psiquicamente, é porque a gente sabe que as nossas alternativas conceituais e abstratas não vão dar conta do tipo de problema que a gente está vivenciando no nosso corpo. Não, a gente sabe que não vai dar. uhum, Então, o ser humano homem, ele entra, por exemplo, em depressão porque já não há mais libido no corpo dele. E a vida sexual dele como é que é? É decrescente, a vida sexual dele é deprimente, a vida sexual dele é impotente, lhe falta desejo, lhe falta libido. O corpo dele já não tem mais. Ele entra em uma depressão profunda. E a depressão que ele entra agrava as condições de sofrimento sexual, as condições de impotência existencial. Ou seja, ele entra num ciclo de aflição, como diria a teoria do ritual. Ele entra num ciclo de aflição. Ah, aí a pergunta é: a questão é, o que adianta saber isso? O que adianta ele saber que isso está acontecendo com ele? Que ele está em depressão, que é por causa da idade, ou por causa da depressão, ou por causa do trabalho, ou por causa do modelo de vida dele, ou por causa da alimentação dele. O que adianta ele saber, Davi, que a alimentação dele está destruindo a vida sexual dele? Entende? Você entende que está tudo emaranhado e tudo vai colapsando e que não adianta saber que as coisas estão colapsando e que o corpo está esgotando, se você não tiver um processo corporal de modificação dessas forças, desses fluxos que estão te levando ao apocalipse, à destruição do seu corpo, se você não se colocar fisicamente em modificação da sua alimentação, se você não se colocar fisicamente em modificação dos seus afetos, se você não se colocar fisicamente em modificação da sua libido, entende? Isso é uma sabedoria ritual. Isso é uma inteligência ritual. O ritual fala assim: ótimo, que bom que você sabe, mas você também sabe que saber não é o suficiente. O ritual, Davi, ele é a prova de que o penso logo existo cartesiano da modernidade é falso. É uma hipótese falsa de como que o nosso corpo funciona. Porque o ritual, ele é aquilo que diz assim, olha, a verdade não é o que está na razão e que pode ser intuído intelectualmente. Porque não há separação entre um corpo e sua alma, um corpo e sua mente, um corpo e seu desejo, um corpo e o seu mundo. Não há separação. E o ritual chama esse tipo de abordagem à tona, novamente. eu acho que isso aqui estava anotado aqui para falar sobre isso, né? Que eu ia puxar esse gancho. De que a gente, então, de alguma maneira, a gente acreditou que o ser humano é um ser racional, e a história do penso logo existe. Mas o que a gente já percebe na sua fala é o que a gente já tem, todo mundo já sabe, de alguma maneira, só que não tomou consciência. De que, quando, por exemplo, tem alguém com um problema de saúde mental, está com uma depressão, como você mencionou, o médico não fala só, olha, é importante que você reflita sobre algumas coisas. Então, a terapia, por exemplo, a psicoterapia, ela vai ajudar, porque é a história da cura pela palavra, né? Então, há uma conversa ali qualificada que ajuda a lidar com certos.
com certas dimensões do sofrimento, mas a psicoterapia ele é acompanhada de uma nova dieta, ele é acompanhada do exercício físico, ele é acompanhada de um tratamento para saber como estão os seus hormônios, como está funcionando o seu corpo. É, o que você está mostrando para a gente, de forma explícita, é aquilo que a gente já sabe de que o ser humano é uma coisa só. O ser humano é um ser integral, um ser holístico. O ser humano não é uma mente que. Eu cansei de aprender isso na igreja, né? O ser humano é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Não, o ser humano é a integralidade dessas coisas interrelacionadas. Então, o ser humano é um ser integrado e que uma coisa interfere na outra. Então, o peso interfere na saúde mental, a alimentação interfere na saúde mental e vice-versa. Tem muita gente que usa a alimentação como uma forma de lidar com certa crise emocional. Então, essas coisas estão interrelacionadas, elas são interdependentes, porque o ser humano é uma coisa só. Então, aqui a gente já tem uma indicação de que os rituais, não religiosos e religiosos, mas os rituais são importantes porque eles integram, eles tratam a gente dessa forma integrada, ou pelo menos deveriam, não sei, né? Mas então isso é uma questão importante. E aí é um problema porque nós cristãos protestantes, e quanto eu diria assim, quanto mais o catolicismo romano está aqui, a igreja ortodoxa oriental está aqui, na Hum. verdade está até mais aqui, né? Que a igreja ortodoxa oriental é bem litúrgica, as igrejas, por exemplo, de origem africana, são igrejas ortodoxas, também Sim. outras igrejas coptas também estão aqui, são igrejas bastante litúrgicas, são igrejas com bastante ritualidade, digamos assim. E aí você tem aqui os luteranos, os reformados, protestantes, os batistas. Quanto mais próximo do evangélico a gente chega, Hum. menos ritualidade a gente tem, é, Uhum. e, e mais a religião se torna uma. A religião cristã se torna uma religião da mente, uma religião da abstração. É claro Uhum. que tem uma ruptura nisso aqui, isso aqui é uma redução absoluta, né? Porque, por exemplo, a gente tem os pentecostais que têm uma experiência religiosa cristã que envolve Uhum. profundamente todo o seu corpo. Mas Uhum. quanto mais próximo desse campo aqui, quanto mais longe das igrejas mais litúrgicas e mais próximas dessas igrejas menos litúrgicas, menos rituais e menos tradicionais, mais recentes, e isso é importante, são as igrejas mais recentes, mas são igrejas que valorizam demais um culto que não leva em conta o seu corpo, um culto que o que importa é a mente. E a gente lembra o texto de Paulo, o culto é o culto racional. Então, a gente foi se tornando, e isso está em processo do protestantismo de uma forma mais genérica, mas isso é mais. Minha sugestão é que isso é mais evidente, mais claro, mais forte nessa experiência religiosa cristã aqui, né? Então a gente Sim. foi se tornando uma religião da ideia, uma religião da abstração. Então o que importa não é o que acontece ali, é o que acontece na sua cabeça. Então, e eu vou tornar isso mais claro. Vou usar o exemplo óbvio, a ceia do Senhor. Então, a Isso. ceia em si não importa. O que importa, não importa o ritual onde você estar junto, em comunidade, lidando com o ritual cristão da ceia do Senhor. Mas o que importa é porque isso não é um. O que importa é você comer com todo mundo, você comer com seus amigos, você é, é, você pensar sobre Jesus, você lembrar de Jesus em qualquer momento da vida. Então você vai desmobilizando, tornando desimportante a experiência ritual cristã nesse sentido, assim. Então, e de novo, e eu quero voltar uma coisa, fazer uma coisa que eu fiz no encontro de quarta também. Existe uma motivação positiva aí, Uhum. que Uhum. é
em nome de certos rituais, em nome de certa religião, é, se praticou muita, ou aparentemente, a gente já lidou com isso um pouco, né, no outro encontro, mas aparentemente se praticou muita violência, se praticou muitas coisas ruins. A gente vê que tem pessoas que são absolutamente mais violentas, é, de mau caráter, que têm uma ética horrível, mas que elas praticam rituais de maneira muito bem trajada, os rituais muito certinhos, muito bonitinhos, que guardam as suas liturgias religiosas. Então, por conta de ver essa hipocrisia acontecendo no ritual, e aí acaba que parece que o ritual só gira em torno de si mesmo, e ele, como você falou, o ritual ele é transformador, mas parece que ele não transforma a vida dessas pessoas. Hum. Ele é marcado por hipocrisia, e é exatamente o contrário da transformação. Você continua praticando porque você se justifica. Fala, ó, eu sou religioso, eu sou um homem certo, eu sou um homem bom, mas você continua sendo uma pessoa mau caráter quando ninguém está olhando. Você continua sendo uma pessoa estúpida quando não tem ninguém olhando. A gente tem diversos casos dentro do ambiente cristão disso acontecendo. Então tem uma motivação positiva, né, desse desvalorizar o ritual aí, que a galera caiu muito em hipocrisia aí, e isso é uma crítica de Jesus, inclusive, no Uhum. Novo Testamento, dos profetas, enfim. Então, pensando nisso, fizemos um longo caminho aqui, né? Mas como então a gente viu que por que o ritual é importante? Então, como que a gente faz para o ritual ser positivamente transformador, então? Qual o Uhum. problema da gente virar a religião da ideia, da abstração, do conceito? E como que a gente faz para as nossas práticas rituais, religiosas serem positivas, serem boas, serem saudáveis? Qual que é a contribuição, qual é a maneira adequada de viver esses rituais e como que eles contribuem para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida como igreja, para a nossa vida individual? Eu acho que essa é a última pergunta, na Uhum. verdade, porque o que seria a segunda pergunta a gente já tratou. Então, de novo, qual que é o problema da gente virar essa religião da abstração, já que essa religião da ideia, já que a gente viu tanta coisa, é, é, tanta hipocrisia num ambiente que se guarda mais o ritual? Como que a gente, Uhum. qual o problema disso? Como que a gente guarda os rituais de maneira saudável, adequada, transformadora? E quais as contribuições do ritual? Você já falou um pouco disso também. Para a para nossa vida em sociedade, para a nossa vida como igreja, para a nossa vida individual, enfim. Sim. Mano, eu acho que a gente conseguiria fazer uma espécie de história dos cristianismos contemporâneos, só fazendo uma ondulação entre movimentos de incorporação da espiritualidade, movimentos de abstração da espiritualidade. Ó, movimentos de incorporação da espiritualidade por um lado e movimentos de abstração capitalista da espiritualidade por outro. Seria possível a gente fazer isso? Seria possível a gente construir uma história do cristianismo a partir dessa ondulação? Porque desde que o cristianismo moderno assimilou a ideia de uma fé intelectual, a ideia de uma espécie de penso logo existo em termos teológicos, desde que o cristianismo moderno ocidental assimilou a imagem do indivíduo como lugar da experiência espiritual, e desde que o cristianismo moderno assimilou, então, assimilou o penso logo existe em termos de teologia, assimilou o indivíduo como lugar de espiritualidade, lugar privilegiado
e soberano de espiritualidade e assimilou a moral do mercado que vai tratar a experiência religiosa como uma experiência de consumo. Desde que isso aconteceu, um, a dimensão ritualística da existência, ó, a dimensão ritualística da existência, eu não estou falando da dimensão litúrgica do culto protestante, eu estou falando da dimensão ritualística da existência, foi se esvaziando. E esse esvaziamento da dimensão ritualística da existência entre os protestantes, na minha leitura, esse movimento ele foi desreligiosizando o protestantismo. O eu vou falar, vou ser bem vulgar, aí a gente não vai ter tempo de tratar disso hoje, mas só para a galera entender. Esse movimento ele foi se tornando cada vez mais economia capitalista, cada vez menos experiência religiosa. Ele foi se tornando cada vez mais mercado religioso, cada vez menos experiência religiosa. Aí a gente vai fazendo a ondulação por um lado, né? Aí a gente vai fazendo a ondulação para esse lado da abstração. Por quê? O penso logo existo é a separação alma e corpo. O indivíduo é a separação entre a coletividade entre o coletivo, o corpo coletivo e o corpo do um. E qual foi a terceira coisa que eu falei? O indivíduo. Eu falei do penso logo existo e eu falei então do consumo. E isso daqui é a transformação da religião como algo que pode ser elaborado aos gostos e aos privilégios desse mesmo indivíduo. Isso aqui, ó, isso aqui são abstrações capitalistas. São abstrações da modernidade que vão esvaziando a sacramentalidade da vida, do mundo, do corpo, da experiência. Tá bom? Aí o que aparece de eventualmente diferente dentro desse movimento cristão que vai se transformando no mercado é aquilo onde o corpo dá os seus sintomas. Aí a ondulação vem para o outro lado. O que dos Anjos, fala isso aí em termos teológicos. Em termos teológicos, só existiu avivamento no interior desse cristianismo que vai deixando de ser religião. Olha o que eu estou tentando dizer para você, é isso. Só existiu avivamento no interior desse cristianismo que vai deixando de ser religião e vai se tornando mercado quando o corpo sintomatizou essa secularização. Em que sentido? No corpo pentecostal, por exemplo. O que acontece no corpo pentecostal é uma espécie de sintoma da capitalização do cristianismo, da desreligiosização do capitalismo. É o corpo dizendo assim, olha, a gente não quer esse processo, a gente não aguenta esse processo. E aí aparecem as rupturas que vão retomando o corpo, que vão se desligando dessa abstração capitalista que virou o cristianismo e vão tentando recuperar dimensões sacramentais da existência, pela via do corpo, pela via dos afetos, pela via das paixões, aí pela via das liturgias, dos rituais, das adorações. Aí o capitalismo vai e abarca, captura isso daqui novamente com alguma outra abstração. Seja ela abstração política, seja ela abstração coaching, seja ela abstração colonial, imperial, norte-americana, que vai capturando as liturgias, as adorações. Entende o que está acontecendo? Eu acho que o que você descreveu, Davi,
Aí, novamente, ó, a gente chegou num ponto importante. O que você descreveu não é um problema da religião. O que você descreveu é um problema político do capitalismo. O problema da hipocrisia ritual, que você chamou de hipocrisia ritual, ou teve uma outra expressão que você usou que eu não anotei e me perdi, mas o problema da hipocrisia, né? A galera vai entender o que a gente está querendo dizer. Esse problema de você praticar um ritual, mas a vida não ser transformada, ele não é um problema do ritual, não é um problema da religião. Ele é um problema da abstração do ritual e da abstração da religião. É quando você faz um ritual, Davi, na chave do indivíduo, é quando você faz um ritual na chave da representação teológica, ou na chave de uma. Você está fazendo uma prática, mas na verdade o que está te governando não é uma prática, mas é uma idealização do que para que a prática serve. A que imagem teológica essa prática está obedecendo? A que imagem teológica essa prática está seguindo? E como ela é uma prática seguindo uma imagem, ela já não é o corpo liberando-se, ela já é o corpo hipócrita. Pronto, Davi, olha só que coisa importante. A ideia de hipócrita, ela está associada à ideia de uma representação teatral, artística. Sim. A ideia do hipócrita, ela está associada, então, não a uma prática. Ela está associada a uma prática que responde a um papel, a uma prática que responde a uma imagem, a uma prática que responde a uma ideia do que a prática deveria ser. É uma Há encenação uma da encenação, prática. ou seja, há um vazio de prática, uma abstração de prática. É uma abstração do corpo, é uma abstração do desejo, é uma abstração da libido, é uma desimplicação do corpo em nome de uma representação do que o corpo deveria ser. Então, você fazer ritual de forma individualista, de você fazer ritual de forma representativa, nesse sentido aí que a gente está falando, da hipocrisia, e você fazer ritual na lógica do consumo capitalista, transformando o cristianismo numa lógica de consumo capitalista, isso é abstrair o ritual. Isso é destruir a densidade e o caráter religioso forte, o caráter sacramental do cristianismo. Isso é reprodução de hipocrisia. Sim, mas não porque isso é religião, mas porque isso é capitalismo. Porque isso ou então vamos usar esse termo, tá? Isso é idolatria. Isso é feitiçaria. Isso é manipulação das forças e das experiências a serviço de uma abstração, a serviço de uma imagem, de uma representação. Então, eu diria que isso não transforma mesmo, não, Davi. Isso só faz a gente repetir as doenças de morte desse próprio sistema no qual a gente está inserido. No transforma, Davi, porque isso não. Olha só, isso é uma questão fi- filosófico-política que tem a ver com o cristianismo. É o seguinte: por que que isso não transforma, dos anjos? Eu diria, isso não transforma porque isso é a repetição do mesmo. Esse tipo de ritualização é você repetir, é você ritualizar o- a razão pela qual você está doente, a razão pela qual você está em sofrimento, a razão pela qual você está em pecado, digamos assim. Você está ritualizando o problema, você está ritualizando o mesmo. E o ritual é a ritualização da diferença, é a ritualização do corpo, é a ritualização da transformação. E não há hipocrisia aí, nessa segunda cena. Mas quando você ritualiza o mesmo, quando você pratica qualquer coisa que seja, obedecendo à abstração do eu, obedecendo à abstração da representação teológica ou ideológica, e obedecendo à lógica de consumo capitalista, a lógica da religião como uma mercadoria, a religião como um commodity, para
esse próprio eu, você, você descreveu isso, Davi. Você falou, é, eu faço ritual, mas eu faço ritual fora de um corpo político, fora de um corpo comunitário, sem espaço de expressão. Eu vou ser mais vulgar e vou usar um exemplo mais vulgar. Assim que eu cheguei em São Paulo, vou te contar duas histórias, Davi. Aí você, como você achar melhor, você pode concluir. Eu vou te contar duas histórias. Assim que eu cheguei em São Paulo, eu visitei muitos movimentos desses de adoração, né? Porque, primeiro, eu tenho uma relação com a música muito forte, espiritualmente muito forte, e eu tenho uma relação com esses movimentos aí carismáticos, né, de adoração e tudo mais, remonta muito da minha história, muito da minha formação religiosa, espiritual. Então eu visitava, Davi, vários desses cultos de adoração em São Paulo, com esses artistas, tipo Brunão Morada, essa galera do worship, né? Eu tô falando de 2016, 2017, tá? Eu visitava muitos desses encontros. E aí você tinha um primeiro momento de adoração, Davi. Se você conhece, você lembra, você me ajuda a expressar isso para a galera. Você tem um primeiro momento de adoração, que é um momento de liberação. Lembra da ondulação, né? A ondulação entre a abstração e o corpo, né? Entre a imagem e o corpo. Você tinha um primeiro momento que era um momento de liberação, um momento em que as ondas batiam aqui do lado do corpo. Você chamava a galera pro êxtase, você chamava a galera pro canto, para a dança, muito tambor envolvido, muitos efeitos de guitarra envolvido, muita extravagância envolvida e o corpo liberado. Digamos que essa é uma fase ritual onde a maré do ritual bate toda aqui no corpo, tá? Maré cheia para o corpo, vai. Maré cheia para o corpo e adoração. Tá. Fica uns 40 minutos assim, 50, uma hora, e é um momento de intensidade, tá? Só que quando acaba, Davi, esse momento, acontecem duas coisas muito interessantes. A primeira delas é alguma palavra que tem a ver com missões e vocação. Alguma palavra, alguma teologia, olha só, aí a coisa a maré já vai enchendo para o lado de cá, ó. Vem uma teologia, vem uma ideia, vem uma representação, vem uma imagem e diz assim, e começa a fazer um discurso que tem a ver com identidade, que tem a ver com vocação, que tem a ver com missões, que tem a ver com nação. Olha só, abstrações puras da modernidade, ó. Aí o movimento vem vindo para cá, né? A barrinha vai migrando para esse lado de cá, o gráfico vai mudando para esse lado de cá. E aí, Davi, tinha um movimento muito interessante que era o seguinte, que era um movimento de começar uma culpabilização desse corpo. Começava-se a falar sobre sexualidade, começava-se a falar sobre pecado, começava-se a falar sobre sexo, começava-se a falar sobre gênero, começava-se a pegar esse corpo que foi liberado na hora da adoração e a esquadrinhá-lo, sabe assim? E a colocar sobre esse corpo várias representações e a controlar esse corpo. Aí você fala, é falso o que aconteceu? É hipócrita o que aconteceu no ritual da adoração? É hipócrita o que aconteceu? Aquilo ali não transforma ninguém. Aquela adoração não transforma ninguém. Aquele culto não transforma ninguém. Aquele culto, aquela adoração, aquele ritual não transforma ninguém, porque essa é a expressão que eu quero usar, ele foi sobrecodificado, ele foi capturado
por uma série de representações, por uma série de ideias, por uma série de imagens que tem a ver com a teologia desses movimentos e que tem a ver com capturar esse desejo, esse corpo e fazer esse corpo um corpo domesticável dentro dessa lógica. Aí você começa um discurso homofóbico, aí você começa um discurso racista, você começa um discurso de extrema direita, você começa um discurso de perseguição e de violência contra outras religiões. Entende isso? Isso tudo está nesse plano aqui, Davi. Isso tudo é quando a bateria parou de tocar, quando os efeitos foram desligados e quando uma teologia entrou, na nossa conversa aqui, quando uma abstração entrou cortando o fluxo transformativo do ritual. É isso que eu quero dizer. E o protestantismo, ele é isso, Davi. O protestantismo, ele é uma teologia capitalista que corta o fluxo transformativo dos seus próprios rituais. O protestantismo, ele é um modelo de religião que ele corta a sua própria religião. Por isso que ele é preconceituoso com a religião. Porque o protestantismo, ele é uma ondulação que libera o ritual por um lado, para o corpo encontrar um gozo por um lado, e esse mesmo movimento, ele encabresta esse mesmo corpo, ele encabresta esse mesmo desejo, essa mesma pulsação na forma de uma abstração teológica, certo? Aí você fala, aí você pode dizer assim, dos anjos, mas caramba, nesses movimentos de adoração, é todo mundo homofóbico, cara, todo mundo bolsonarista, todo mundo de extrema direita, golpista, é todo mundo vidrado no sonho de consumo, cara. Esse ritual não transforma ninguém. Eu diria, Davi, não é o ritual, é a abstração que a teologia faz ou imprime sobre o corpo, liberando o corpo quando lhe é conveniente para a produção daquilo que o projeto político desse protestantismo quer e tem, e recapturando o corpo, não deixando os corpos fazerem os seus caminhos de transformação, mas, mas guiando todos esses corpos na direção de um mesmo modelo de corpo, de vida, de sentimento, de pensamento. Eu fui a muitos eventos desse, Davi, na Bola de Neve, fui a muitos eventos desse nessas igrejas é, pentecostais que tem esse movimento de renovação carismática. E por que que as pessoas se tornam assim? Porque elas são capturadas, não é elas, o corpo delas são capturados por esse movimento. O segundo exemplo, Davi, é a presença de juventudes nesses movimentos missionários, onde ocorre a mesma coisa, onde ocorre o mesmo processo. Você evoca a força existencial e corporal de uma juventude em pulsação e você dirige essa força a um movimento político específico, a uma abstração política específica. E daí o ritual, ele vira parte, olha só, parte de um processo de capturação dessas mesmas corporeidades. Isso, não dá para chamar isso de religião, entende? Agora, dá para chamar isso aí tranquilamente de uma profanação da religião para efeitos e processos e projetos de natureza econômica e de natureza política. Então, eu não sei se eu consegui me conectar bem com o que você perguntou, mas eu faria essa ondulação aqui. Uhum. Dentro do cristianismo, a gente tem que analisar isso de forma um pouco mais atenciosa e crítica, porque o protestantismo ele faz essa ondulação aqui. Então, aí, só aqui terminando mesmo, você perguntou no final, então como fazer isso, né? Então, assim, objetivamente eu diria algumas coisas. Primeiro,
Desvincule-se da ideia de indivíduo e reconecte o seu corpo a uma tradição, a uma coletividade, a um corpo político, a um corpo estético, a um corpo artístico. Reconecte-se a uma tradição que respeite o poder, a intensidade, a transformatividade da experiência religiosa e do seu próprio corpo. Então, deixe de abstrair o seu corpo em nome de uma ideia de indivíduo. Eu diria isso. A outra coisa que eu diria é: cuidado com as teologias que lidam com o seu corpo e e com a intensidade e a produtividade do seu corpo. Cuidado com as teologias que lidam com a criação, a produção intensiva do seu corpo. Porque pode ser que essa teologia esteja capturando as forças transformativas do seu corpo e aplicando-as a projetos políticos e ideológicos muito específicos. Por fim, avalie o quanto que a sua forma ritual dentro do cristianismo está sujeita a, a uma moralidade e a uma ética e a uma política capitalista. Seriamente, faça essa análise sincera. Veja o quanto do seu cristianismo está colonizado pelo capitalismo. É isso que eu queria. Não, não, olha só, não em favor de um projeto político alternativo, não, mas em favor da sua experiência existencial, espiritual e da sua experiência religiosa, da sua experiência de fé. Em favor da sua experiência de fé, avalie o quanto que a sua participação ao cristianismo está colonizada pelo capitalismo. É, e, e aí, por último, Davi, reposicione-se. Porque se eu falei para você o tempo inteiro que não adianta ter as melhores ideias, mas você precisa de um outro jeito de praticar a vida, esse outro jeito vem com tomar uma outra posição físico-espacial desejante no mundo. Você precisa mudar a sua posição no mundo, mudar a sua posição dentro das relações, talvez até mudar de relações, mudar a sua relação com o espaço. Você precisa se reposicionar. Não é que você precisa repensar, você precisa se reposicionar. Por exemplo, aí, Davi, vem aquele exemplo que a gente conversou, né? Eu sou machista, tomo conhecimento de que sou machista. Mas em um dado momento eu percebo que não adianta nada saber que sou essa violência, se eu não aprendo um jeito, uma forma, se eu não encontro uma outra maneira de praticar a vida. E nós não aprendemos a repraticar a vida internalizando argumentos, mas modificando profundamente os nossos desejos, os nossos afetos, as nossas vontades, os nossos comportamentos e as nossas ações. Não é mudando o mindset, é mudando o body set, o corpo. Ritual é modificação do body set, não apenas do mindset, porque é o corpo que seta, o corpo que é mente, o corpo que é alma, o corpo que é desejo, o corpo que é vontade. E para fazer essa modificação, você precisa mudar a sua posição, mudar de lugar, mudar o espaço, mudar a forma, mudar o mundo, mudar a sua forma de habitar a realidade. Então, para experimentar essa transformação ritual, tem uma movimentação corporal que a gente precisa aprender a fazer. É isso, Davizão. Faltam 6 para as 11 e deu certinho nosso tempo. Gente, eu acho que é só tentar lembrar você de alguma maneira o que a gente conversou, tentar dar alguns exemplos. Nós ritualizamos a vida, nós continuamos ritualizando a vida de alguma maneira, em algum sentido. Apesar da gente achar que isso é algo antiquado, que isso é feio, que é ruim, o que ritual é algo de, assim, coisas, pessoas ruins, enfim. Eu tava lembrando esses dias do Nissim Orfale.
do vídeo que estourou no YouTube, e que era o Bar Mitzvah, ou seja, quando o Nissim Orfale fez 13 anos, e aí do contexto judaico, é o momento de uma espécie de. Ele se torna homem, né? Com 13 anos. As festas de 15 anos, que são as festas de debutante, senão um ritual de passagem, lembrando do que você mencionou, né? O ritual de transição, mais especificamente, a gente tem, por exemplo, quando a gente vai apresentar uma criança na igreja, quando a gente vai inserir alguém na comunidade, ele é batizada, quando. ah, quando a gente vai, e até algumas práticas não tão próprias dentro do ambiente da igreja, mas quando a gente vai entrar numa casa nova que a gente comprou, que a gente se mudou, a gente unge a casa, ou a gente ora pela casa, então são rituais de transição. A gente tem a festa junina e a ceia são exemplos de rituais de comunhão. A festa junina, como eu mencionei no outro encontro, são uma forma de da gente ter comunhão entre nós e com aquele que proveu a colheita e sustentou a colheita, e entre nós festejando, celebrando, agradecendo. Ah, rituais de troca, que você mencionou, né, sobre a importância da reciprocidade. Já falei sobre isso, que relação sem reciprocidade é relação abusiva, na maior parte das vezes. Então, sobre a troca entre amigos, de presentes, de tempo juntos, de, de, de doação na relação. Então, você falou sobre rituais de aflição, e eu ia mencionar o exemplo da minha prima, que ela está num momento difícil, está na UTI, foi de uma hora para outra, e aí esses dias a igreja se reuniu junta e parou na frente do hospital. E eles juntos estenderam as mãos para o hospital e começaram a orar pela minha prima e cantar algumas músicas. Você veja Mas- como que funciona a questão do ritual de aflição. Você falou do ritual de alimentação, né, os sacrifícios do Antigo Testamento. E no Novo Testamento tem a ver de alguma maneira, também com o ritual de alimentação. Tem outros elementos também, mas enfim, o jejum. ah, enfim, e você mencionou o ritual por alguma questão política, que é, por exemplo, a ordenação pastoral, é o momento a gente. Eu Aham. tive isso na minha comunidade, nós nos ajoelhamos lá no meio, a igreja veio, impôs as mãos sobre nós, aí algumas igrejas ungem com óleo, por exemplo, a gente teve a ordenação do Gil, que esteve aqui com a gente, em que tem um momento simbólico de colocar o colarinho clerical no pescoço dele. Enfim, então, há vários rituais que nós praticamos e que a gente o que a gente está fazendo aqui é tentar incentivar você a resgatar o valor dessas práticas, ah, Uhum. porque, usando outros exemplos que a gente já mencionou também, é, entender cientificamente, refletir filosoficamente sobre a morte pode até te ajudar, mas ela não vai fazer você lidar com o luto como um funeral. Só o Exatamente. funeral faz por você o que o funeral faz por você. Refletir Uhum. sobre a morte não vai ser suficiente. Então, o ser humano é uma integralidade, ele é um ser que depende também do seu corpo, e retomar o ritual é um retomar essa dimensão. Só uma coisa, mano, caso você esteja muito atrasado, você pode sair, viu? Não, tranquilo, tô contigo Tá, até. beleza. Ah, e assim, o que eu tava falando? Eu falei do ser Sobre. humano como um corpo, e o ritual retoma essa dimensão do nosso corpo, e mais do que isso, ele faz algo por nós que abstração nenhuma e reflexão nenhuma pode fazer. Ah, outros exemplos por exemplo, quando você termina um relacionamento, cantar música de sofrência aí num show sertanejo vai fazer por você o que refletir não vai fazer. Então, a importância desse engajamento em rituais comunitários, que transformam de fato a sua vida. E aí, o que eu diria é, é que quando você experimenta de fato e de maneira integral, de maneira engajada, uma experiência de ritualidade, isso tem um poder
que não é captado intelectualmente, de transformar quem você é, de transformar as suas relações. Então, é você, o ritual é colocar diante de Deus aquilo que é o que é mais cotidiano. A gente está dizendo que isso é divino e é comunitário. Por isso, o ritual é importante por causa disso. É, e não adianta saber e dizer isso. É Uhum. só quando você faz essas coisas, você literalmente, concretamente, objetivamente, você engaja-se nisso que as coisas acontecem. É coisa que eu preguei há pouco tempo. É só quando. Não adianta você dizer que você é uma pessoa generosa se você não tira o dinheiro da sua conta e passa para outra pessoa. Exato, é. Não Fa- adianta você falar assim, não, não, eu quero todos muito bem, eu sou uma pessoa generosa. Não, você precisa fazer isso efetivamente, e É, não é só uma questão de pôr em prática, mas é uma questão de o seu corpo estar se movendo nessa direção. Isso se torna, de alguma maneira, uma espécie de, quando se torna uma repetição, uma segunda natureza para você. Então, por isso é o convite, eu acho que da nossa conversa de hoje, que eu termino, de resgatar o valor do ritual para a vida, porque apesar de serem rituais individuais, o ritual é importante, a rotina, o hábito é importante, de você cuidar da sua higiene de manhã, de você fazer os hábitos de exercício físico e tudo mais, os hábitos são muito importantes, mas especialmente os rituais comunitários, que é o que de fato e originalmente o ritual é, né? A experiência de estar dentro de uma comunidade, dentro de uma tradição, de não estar só no mundo, de desfrutar da sabedoria ancestral dessa comunidade que se desenvolve, que é sabedoria acumulada, gente. Tradição é sabedoria acumulada, é gente tentando viver e sobreviver, acumulando informação, conhecimento, tentativas, caminhos de sobrevivência, enfim. Então, acho que a gente conseguiu demonstrar um pouco sobre o lugar, a importância do ritual, o que ele significa, porque ele é bom, e porque é importante resgatar essa dimensão da nossa fé que foi tão escanteada, que foi tão perdida ao longo dos últimos anos. Acho que é isso, mano. Você tem mais alguma coisa para falar? só agradecer, irmão, só agradecer por esse tempo nosso aqui. Tamo junto e obrigado pela confiança desses 2 dias de conversa. E é isso. Vamos nessa, vamos junto e vamos construindo. Muito obrigado, mano, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelos 2 dias. Foi uma conversa muito boa. Vai ficar reverberando aqui na minha cabeça muitas coisas que a gente conversou. E você que está assistindo a gente, Deus abençoe você. Lembre dos anjos, lembre da Jéssica, da Larinha nas suas orações. Lembre deles no seu ritual aí matinal de oração. Enfim, lembre de orar por eles. Eles estão lá nos Estados Unidos, no desafio do doutorado aí. Está em outra terra, em outro contexto, em outro lugar. É difícil. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E esse foi o último encontro da live de quinta, especificamente. Então, foi um privilégio ter esse tempo aqui. Ano que vem a gente volta com outro projeto que já está em andamento e eu acredito que vai abençoar também muito você, tá bom? Um abraço, gente. Bom fim de semana. Valeu, galera. Beijão. É nóis.